Uma olhada nos marcos passados da exploração espacial mostra que sabemos mais do que nunca sobre nossa vizinhança galáctica. No entanto, em vista das muitas missões de pesquisas concluídas com sucesso, não devemos ignorar um fato. Em sua totalidade, o universo ainda assemelha-se a um mosaico incontrolável com enormes lacunas. Especialistas são repetidamente confrontados com entidades e processos que levam ao absurdo as conclusões conhecidas. Isso inclui um espetáculo tão emocionante quanto curioso, descoberto recentemente em uma galáxia alienígena. O que torna essa nova descoberta tão intrigante e quais questões ela levanta, mostraremos no vídeo de hoje. Quer aprender mais sobre as descobertas inovadoras e espetáculos únicos do universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para manter-se atualizado a partir de agora. Sinta-se à vontade para nos mostrar com seu like que podemos entretê-lo com o nosso conteúdo. Fios misteriosos. Por séculos, os astrônomos vêm expandindo nossa compreensão do universo. O quão longe ainda estamos de uma decodificação total do cosmos é visto, entre outras coisas, pela misteriosa descoberta feita há alguns meses com a ajuda do radiotelescópio CAT. A avaliação dos dados coletados traçou um quadro inusitado. Foram encontrados elementos estranhos, semelhantes a fios, localizados entre os dois bojos de emissão de rádio da galáxia ESO 137006. Esses filamentos de radiação eletromagnética atingem comprimentos de centenas de milhares de anos-luz e nunca foram identificados dessa forma antes. O objeto científico de interesse está localizado próximo ao centro do aglomerado de galáxias Norma. A cerca de 210 anos-luz da Terra, é o aglomerado de galáxias conhecido mais próximo, e agora sabemos que contém ao menos 600 galáxias. ESO 137006 atraiu atenção sobretudo porque brilha extremamente forte na faixa de rádio. O responsável por isso é um buraco negro supermassivo que esconde-se no coração da galáxia e emite continuamente jatos duplos de plasma. As partículas carregadas nesses jatos viajam pelo espaço a uma velocidade próxima à da luz. Quando esses fluxos de partículas encontram campos magnéticos, emitem ondas de rádio. O que a princípio parece um espetáculo singular, não é de forma alguma incomum para pesquisadores. No entanto, Meerkat conseguiu detectar um detalhe inesperado aqui, que logo causou surpresa entre pesquisadores. Gigantescos fios de emissões de rádio provenientes de uma estrutura em forma de redemoinho. Parece que esses filamentos quase paralelos conectam os bojos em turbilhão nas extremidades dos dois lóbulos de plasma da galáxia. Enquanto cada um desses filamentos misteriosos parece gigantesco por si só, o representante mais extremo atinge impressionantes 261 mil anos-luz de comprimento. Origens desconhecidas. A existência de tais estruturas já era conhecida. Tais excrescências foram identificadas em nossa Via Láctea. O surpreendente é que os filamentos de ESO 137006 parecem ser milhares de vezes maiores que seus homólogos até agora detectados. Como a descoberta simplesmente não podia ser colocada em um contexto plausível, inicialmente havia a suposição de que poderia ser o resultado de um erro de processamento de imagem. Uma análise cuidadosa, porém, rapidamente destruiu esta tese. Mesmo que o processo de formação desses fios sinistros ainda seja desconhecido, é certo que eles não apareceram de repente, mas devem ser resultado de um longo processo. Pois normalmente é verdade que o tamanho de uma estrutura é proporcional a seu tempo de formação. A análise da assinatura de energia novamente forneceu as primeiras pistas sobre a natureza dessas estruturas. Assim como os jatos que conectam filamentos, esses elementos cósmicos de conexão também têm sua origem no movimento espiral dos elétrons em um campo magnético. Agora, especialistas esperam que o comportamento de toda a galáxia possa fornecer pistas sobre a origem da emocionante descoberta. De fato, ESO 137006 está literalmente aproximando-se do centro do aglomerado de galáxias Norma em ritmo inesperadamente rápido. O espaço entre as galáxias individuais é decorado por um denso acúmulo de hidrogênio ionizado.
hélio e outros elementos pesados. Em teoria, é concebível que este meio intergaláctico esteja sendo arrastado, revelando estruturas filamentosas magnéticas escondidas em ESO 137006. Podem ser emissões de vestígios de atividades anteriores de jatos. Podemos comparar essas estruturas com os rastros que aviões deixam no céu. As condições turbulentas que prevalecem no maciço aglomerado de galáxias podem ter agitado esses filamentos, fazendo com que seus elétrons reacelerem e iluminem-se. Se estamos lidando com um processo único aqui, ou se tais formações massivas são encontradas em todo o universo, ainda será revelado por futuras investigações. Galáxias na borda do universo. Qualquer visão das estrelas usa cortinas. Devido à localização espacial da Terra e vários outros fatores limitantes, só podemos ver uma região demarcada do universo, o que é definido como ponto observável. Partindo do pressuposto de que o cosmos é isotrópico, ou seja, sempre se apresenta ao observador da mesma forma, independentemente do ponto de vista e direção de observação do observador, existe uma área esférica ao redor do nosso planeta natal que define nosso raio de observação galáctico. O que esconde-se além dessa fronteira sinistra é incerto e sempre dá origem a especulações. É possível que o estudo das galáxias mais distantes, ainda observáveis por nós, nos ajude um dia a desvendar esse enorme mistério. Mas antes de mais nada, um dos princípios mais fundamentais da física afirma que existe um limite de velocidade universal. Como é bem conhecido, a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. O fato de que nada viaja mais rápido do que a luz pode viajar no vácuo abre uma possibilidade incrível. Uma visão autêntica do passado. Então, quando pesquisadores estudam uma galáxia na borda do universo observável, ela se apresenta como era há mais de 13 bilhões de anos. Uma das galáxias mais antigas conhecidas é GN-Z11. Na constelação da Ursa Maior, foi formada há cerca de 13,4 bilhões de anos, apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Apesar disso, GN-Z11 está a 32 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Circunstância que a princípio parece contraditória, mas que pode ser explicada pela constante expansão do cosmos. A investigação nesta área, porém, também deve trazer algumas descobertas interessantes. Embora tal galáxia fosse significativamente menor que nossa Via Láctea, produziu suas inúmeras estrelas quentes e massivas cerca de 20 vezes mais rápido. Por que tais berços de estrelas apareceram tão cedo ainda é um mistério. Nuvens de gás primordial correram para dentro, onde colidiram umas com as outras e formaram estrelas brilhantes e massivas. Embora a GN-Z11 seja extremamente antiga, pesquisadores estão certos de que não é de forma alguma uma das primeiras galáxias. Mas acredita-se que estas sejam tão fracas agora que não são nada fáceis de detectar. Projetos futuros. Quantos segredos ainda estão adormecidos no universo fica claro quando olhamos para o campo profundo do Hubble. Uma foto mundialmente famosa, tirada em dezembro de 1995, mostra galáxias a uma distância de até 12 bilhões de anos-luz. A imagem deslumbrante foi superada apenas pelo campo ultraprofundo do Hubble e campo extremamente profundo do Hubble. Desde seu lançamento em 2012, este último incorpora a imagem mais profunda do cosmos já obtida. Mostra galáxias cuja luz levou 13,2 bilhões de anos para chegar à Terra. Mesmo com as aproximadamente 5.500 galáxias que nos maravilham na imagem, não devemos esquecer que cobre apenas uma pequena fração de todo o céu noturno. Para detectar as coleções mais remotas de estrelas, corpos celestes e similares vistos de nosso ponto de vista, faz-se uso de um fenômeno empolgante: efeito de lente gravitacional. Refere-se à deflexão da luz por grandes massas, em que a luz de uma fonte mais distante é influenciada por um objeto aparente à sua frente como uma espécie de lente. O novo levantamento do firmamento, chamado Buffalo, também usa esse método para examinar o passado cósmico. Neste caso, 6 aglomerados de galáxias de tamanho médio atuam como lentes naturais.
Especialistas esperam descobrir com que velocidade as galáxias jovens de fato formaram-se após o Big Bang. Também esperam descobrir até que ponto a formação inicial de galáxias está relacionada à distribuição geral da matéria escura no cosmos. O telescópio espacial James Webb também será dedicado a objetivo semelhante. Como o telescópio mais poderoso já construído, o complexo instrumento irá detectar as primeiras galáxias e objetos luminosos nascidos logo após o nascimento do cosmos e a Idade das Trevas que se seguiu. Outros objetivos da missão de James Webb incluem a exploração aprofundada de galáxias, estrelas, planetas e buracos negros. Mas a busca por exoplanetas antes desconhecidos e a exploração de sua potencial habitabilidade também estão entre aspectos interessantes que serão abordados nos próximos anos. Comparado a seu antecessor, o telescópio Hubble, James Webb é até 100 vezes mais sensível às ondas eletromagnéticas. Além disso, Webb, que iniciou seu serviço científico há pouco, trabalha desde a parte vermelha da luz até o infravermelho médio. A luz emitida das primeiras regiões do universo é deslocada para esse mesmo espectro como resultado do redshift cosmológico. Diferente da luz visível, o infravermelho pode passar muito melhor pelas nuvens de gás interestelar. Buracos negros são conhecidos por uma característica acima de tudo: absorvem irrevogavelmente tudo o que se aproxima o bastante de seu horizonte de eventos, ao passo que os gigantescos monstros de gravidade servem-se de sua vizinhança galáctica como querem, podem alcançar dimensões muito além de nossa imaginação. Pesquisadores agora estão vendo em primeira mão o quão extremos esses processos podem ser. Conseguiram localizar recentemente o buraco negro de crescimento mais rápido. Crescimento rápido. Embora pesquisadores já tenham conseguido revelar muitas características básicas dos buracos negros, ainda existem questões em aberto. Sabe-se que buracos negros supermassivos estão no centro de quase todas as galáxias e têm enorme influência em sua evolução geral, mas os detalhes desse papel ainda são incertos. Na verdade, nem sabemos exatamente como buracos negros supermassivos nascem. No entanto, não há dúvida de que esses monstros de gravidade estão entre as entidades mais fascinantes e bizarras que o cosmos tem a oferecer. Como resultado de sua extrema compacidade, uma gravidade incomparavelmente forte prevalece nos arredores desses objetos. Em outras palavras, nada que passa pelo horizonte de eventos de um buraco negro pode sair novamente de dentro. Não importa se é matéria, luz ou qualquer outra forma de informação, o que cai uma vez nas garras de um desses monstros de massa estará irremediavelmente preso. Como citado, agora sabemos que buracos negros supermassivos desempenham um papel dominante nos centros de galáxias. Tais núcleos ativos são chamados de quasares entre especialistas. Esses objetos, que nos parecem na luz visível como estruturas pontuais, são conhecidos por emitir imensas quantidades de radiação. Essa emissão tem sua origem no disco de acreção rotativo, que orbita o monstruoso buraco negro no centro. Podemos chamar esse acúmulo de gás, poeira e plasma em forma de disco de depósito cósmico do buraco negro. A partir daqui, a matéria é transportada incessantemente na direção do monstro de gravidade central. Alguns astrônomos da Universidade Nacional Australiana conseguiram rastrear o buraco negro de crescimento mais rápido de todos os tempos. O quasar devora uma massa equivalente à de nosso Sol a cada 2 dias. Como resultado desse rápido crescimento, o monstro de gravidade brilha milhares de vezes mais do que galáxias inteiras. Esse espetáculo deve-se aos muitos gases que atrai descontroladamente, gerando enormes quantidades de atrito e calor. Se o objeto estivesse em nossa Via Láctea, praticamente ofuscaria todas as outras estrelas. Mas em tal cenário, especialistas nunca teriam a chance de ver o fascinante buraco negro. Uma vez que também emite grandes quantidades de raios-x, teria transformado nosso planeta azul em um deserto sem vida em pouco tempo. Como buracos negros parecem invisíveis, cientistas usam outros meios para estudá-los. Como resultado, concentram sua atenção nas estrelas e gases que estão nos arredores do quasar. A análise de tais padrões de comportamento, por sua vez, fornece conclusões importantes sobre a atração gravitacional do buraco negro central. A nova descoberta, que atraiu muita atenção de especialistas,
foi feita pela primeira vez pelo telescópio SkyMapper, no Siding Spring Observatory, e posteriormente confirmada pelo satélite Gaia da ESA. Como esses buracos negros de crescimento rápido são raridade, a descoberta foi uma sensação astronômica. Com futuras tecnologias, esses monstros particularmente vorazes provavelmente serão identificados com mais frequência e examinados com mais precisão. Primeira imagem de Sagitário A estrela. O que aplica-se às outras galáxias do universo pode, é claro, ser aplicado à nossa Via Láctea. Aqui também encontramos um enorme buraco negro no centro. O objeto tem nome científico Sagitário A estrela e foi adicionado aos mapas estelares em 1932. Na época, porém, cientistas não conheciam a verdadeira origem dessa fonte de rádio forte e sinistra. A percepção de que estamos lidando com um buraco negro supermassivo viria muitas décadas depois. Algumas semanas atrás, com a ajuda da rede de telescópios Event Horizon, astrônomos conseguiram revelar outro segredo dessa fascinante entidade. Uma imagem inovadora que nos dá um vislumbre da forma real de Sagitário A estrela pela primeira vez. Podemos distinguir o anel brilhante de luz curvada em torno do monstro de gravidade na foto. Como o objeto, que pesa cerca de 4 milhões de massas solares, está relativamente inativo, cientistas não conseguiram capturá-lo em imagens nos últimos anos. Apenas os movimentos dos gases e das estrelas permitiram tirar conclusões sobre a posição e o comportamento de Sagitário A estrela. Outra complicação é a posição espacial do gigante cósmico. Embora haja uma distância relativamente pequena, de 27 mil anos-luz entre a Terra e o buraco negro, o monstro esconde-se atrás de muitas estrelas e aglomerados densos de poeira. Para entender o quão desafiadora a investigação do objeto de fato é, vale a pena a comparação. Visto da Terra, o horizonte de eventos parece ser do tamanho de uma pequena bola de tênis na superfície da Lua. Logo, mesmo os telescópios mais modernos de nosso tempo rapidamente atingiram os limites de suas capacidades. O esforço necessário para finalmente produzir a primeira imagem de Sagitário A estrela foi grande. Como já brevemente citado, foi alcançado com a rede Event Horizon. Com a ajuda dessa construção altamente complexa, cientistas começaram a trabalhar há 5 anos para atingir o centro de nossa galáxia por várias noites. A imagem impressionante que surgiu no final desta empreitada desafiadora nos mostra pela primeira vez na história como o gigante no centro da Via Láctea de fato apresenta-se. A zona escura, localizada dentro do anel externo de luz, assemelha-se a uma grande prisão cósmica. Esta é aquela área da qual nem mesmo a luz pode escapar novamente. Especialistas ficaram particularmente surpresos com o fato de que o tamanho e a forma do anel de radiação correspondem perfeitamente às previsões que Albert Einstein fez a esse respeito. Dados inexplicáveis da Voyager. Quando as duas sondas Voyager partiram para o espaço há 45 anos, ninguém poderia imaginar que acabavam de ser lançadas para o capítulo de maior sucesso na exploração espacial moderna até hoje. A espaçonave não tripulada nos forneceu muitas percepções importantes sobre outros membros de nosso sistema planetário durante sua missão, e está agora nos confins de nosso sistema solar. Alcançar o espaço interestelar foi um marco absoluto e nos dá visões de áreas nunca antes exploradas. No entanto, nem todos os dados que as sondas espaciais da NASA transmitem à Terra são sempre acompanhados de descobertas reveladoras. Na verdade, pesquisadores receberam recentemente algumas informações que são fontes de suposições substanciais. Nos referimos aos estranhos dados de telemetria que a Voyager 1 recentemente enviou ao nosso planeta azul. Tais informações indicaram inicialmente uma falha no sistema de controle de altitude, circunstância que não corresponde à condição estável que a espaçonave parece estar mantendo. Tal sistema é responsável pela antena principal da Voyager, sempre apontada para a Terra. Esta é a única maneira de garantir a comunicação entre a espaçonave e as instalações da Terra em todos os momentos. Enquanto cientistas usam a comunicação de rádio para dar novas ordens à Voyager, a nave usa o caminho de dados correspondentes para transmitir suas informações coletadas à Terra. O estranho agora, porém, é o fato de que os dados mais recentes da Voyager simplesmente não fazem sentido. E isso
embora a força do sinal da conexão e também o alinhamento da antena estejam totalmente intactos. Atualmente, especialistas ainda procuram as possíveis causas desse problema inesperado. Uma resposta possível poderia ser a idade das sondas. Estão em uso há quase 45 anos, o que significa que já excederam muitas vezes sua vida útil originalmente prevista. Que essas complicações agora signifiquem o fim da vida útil da Voyager 1, porém, não é a previsão. Engenheiros da NASA assumem que o problema pode ser resolvido em um futuro próximo. Mesmo no caso de a origem do erro não poder ser divulgada, uma alternativa adequada está disponível. Seria então possível mudar para um dos sistemas de backup. Felizmente, as duas sondas foram equipadas com hardware sobressalentes suficientes antes de seu lançamento, que entram em vigor em caso de falha. Os responsáveis querem fazer todo o possível para manter a espaçonave operacional o maior tempo possível. Atualmente, Voyager 1 está a quase 25 bilhões de quilômetros de distância de nós, o que corresponde a 153 vezes a distância média entre o Sol e a Terra. Espera-se, porém, que na década de 2030, a sonda tenha se movido para tão longe de seu lar terrestre que o contato não será mais possível. Se alguém resumisse o foco da exploração espacial moderna em uma pergunta, seria: estamos sozinhos? A investigação do universo está ligada à esperança de um dia encontrar vida extraterrestre. Como todos sabemos, pesquisadores ainda não provaram a existência de vizinhos extraterrestres em outro corpo celeste. Todas as observações empolgantes de OVNIs, que circulam repetidamente nas redes, não significam categoricamente que nosso planeta azul recebe visita alienígena. Na conclusão inversa, este fato oficial não significa que a existência de formas de vida extraterrestres seja completamente excluída. Pelo contrário, muitos especialistas estão convencidos de que a Terra não é de forma alguma o único berço cósmico da vida. Desde que não estejamos realmente sozinhos no universo, como é então que os extraterrestres ainda não chegaram ao nosso planeta azul? A resposta emocionante que alguns especialistas dão a essa pergunta é tão fascinante quanto assustadora. Sem visitas até o momento. A questão do porquê a humanidade nunca foi visitada por seres extraterrestres não é nova. A ciência já se dedica a este tema por décadas, sem ter contudo encontrado uma explicação clara. Claro que vozes repetidamente alegam ter visto objetos voadores desconhecidos, possivelmente extraterrestres, no céu. Mais além, algumas pessoas até afirmaram ter sido abduzidas por alienígenas. A paraciência controversa baseia-se na suposição de que humanos da antiguidade mantinham troca ativa com inteligências extraterrestres, segundo a qual visitantes extraterrestres teriam revelado conhecimentos secretos e tecnologias futuristas aos habitantes da Terra. Em troca, alienígenas eram reverenciados pelos humanos como divindades sobrenaturais que vieram para a Terra do reino místico do céu. Por mais empolgantes que pareçam esses mitos e lendas, eles estão sujeitos a uma grande ressalva. Simplesmente não podem ser provados. Por esta razão, oficialmente, não houve contato entre os habitantes da Terra e uma civilização cósmica. O que nos volta à nossa pergunta inicial. Mas por quê? Uma nova resposta elaborada recentemente pelos pesquisadores Michael Wong e Stuart Bartlett traça um quadro preocupante a esse respeito. Segundo eles, civilizações avançadas podem estar condenadas a estagnar ou perecer antes de terem a chance de embarcar em sua expedição à Terra. A teoria é baseada na suposição de que o crescimento tecnológico desenfreado de uma espécie não resultará em novos marcos de civilização, mas um dia levará a um momento de crise. Assim, chegaria um tempo em que a inovação não conseguiria mais acompanhar a energia necessária para tal, o que segue ao colapso da civilização. A fim de evitar a sua própria morte, seria necessária uma solução adequada. A abordagem alternativa seria, portanto, abandonar o modelo de crescimento desenfreado e, em vez disso, lutar por um estado de equilíbrio perpétuo. Esse passo garantiria a sobrevivência das respectivas espécies, mas ao mesmo tempo as privaria da capacidade de expandir-se muito além de seu planeta natal ancestral. Paradoxo de Fermi. A teoria de Wong e Bartlett tenta encontrar uma resposta para uma empolgante linha de pensamento que circula entre especialistas desde o início dos anos 50.
o chamado paradoxo de Fermi. O físico italiano Enrico Fermi assumiu na época que existiriam inteligências extraterrestres, também capazes de manter seu padrão técnico altamente desenvolvido por muitos milhões de anos. Logo, os seres extraterrestres também teriam meios para colonizar galáxias inteiras. Ainda mais, de acordo com a probabilidade matemática, isso deveria ter acontecido há muito tempo. O paradoxo que surge dessa suposição consiste, portanto, no fato de que a busca por vida extraterrestre não obteve sucesso até agora. Claro, isso também pode ter mudado nos bons 70 anos que se passaram desde a elaboração original do paradoxo de Fermi. Essa aparente contradição pode ser resumida da seguinte forma: se os alienígenas existem, por que não estão aqui? Os autores do estudo, publicado recentemente na revista Royal Society Open Science, acreditam ter encontrado uma resposta para a importante questão. Solução do enigma? De acordo com o estudo, civilizações avançadas falhariam em sua própria busca por progresso e expansão, ou visariam uma situação que mantivesse as estruturas existentes em estado de equilíbrio estável. Nesse último cenário, as espécies exóticas não estariam mais interessadas em expandir-se além de seu mundo ancestral. Como resultado, seria ainda mais difícil para nós, terráqueos, rastreá-los de distâncias extremas. Segundo Wong e Bartlett, ambas as suposições, a do colapso da civilização e a de sua luta pelo equilíbrio, explicariam por que ainda não descobrimos inteligências extraterrestres, muito menos fomos visitados por elas. Mas como os autores de fato chegaram à sua conclusão? Especialistas contam com estudos que tratam do crescimento superlinear de cidades. Os dados mostram que o tamanho e o consumo de energia das cidades aumentam à medida que sua população cresce. No entanto, este desenvolvimento é inevitavelmente acompanhado por pontos de crises drásticas. Como resultado, o crescimento experimentaria uma queda brutal, seguida de um colapso rápido que poderia significar o fim da civilização. Os dois pesquisadores, então, adaptaram o cenário terrestre a um contexto cósmico maior. Se uma civilização planetária atingir um estado que possa ser comparado ao de uma única cidade global virtualmente conectada, mais cedo ou mais tarde enfrenta o que chamam de esgotamento assintótico. Uma espécie tão desenvolvida à beira do colapso poderia, por sua vez, ser mais facilmente rastreada pela humanidade. Isso tem como plano de fundo que tal civilização consumiria energia de forma extremamente insustentável e, portanto, chamaria atenção para si mesma. Se um dia conseguirmos descobrir uma comunidade extraterrestre passando por esse desenvolvimento, sem dúvida teríamos encontrado vida extraterrestre inteligente, até sábia. Despertar homeostático. Para evitar um colapso iminente, uma civilização extraterrestre teria que passar por uma experiência coletiva que Wong e Bartlett chamam de despertar homeostático. Sabendo que a busca desenfreada pelo crescimento iniciaria seu próprio declínio, um processo de repensar teria que ser iniciado entre os alienígenas. Logo, as espécies não estariam mais preocupadas em expandir além das fronteiras de seu mundo atual. Em vez disso, o bem-estar social seria agora o foco de interesse geral. O uso consciente e sustentável dos recursos próprios e do meio ambiente teria, assim, prioridade máxima. No entanto, Wong e Bartlett não acreditam que o despertar homeostático seja sinônimo do fim da futura exploração do universo. Ainda assim, tais civilizações não se expandiriam mais a um grau que tornaria provável o contato com o nosso planeta. A humanidade já provou como esse repensar coletivo pode ocorrer, ao menos em pequena escala. Vamos pensar na redução do estoque global de armas nucleares, a contenção do buraco na camada de ozônio, outrora em constante crescimento, proibindo certas emissões, e a moratória internacional da caça às baleias de 1982 também podem ser citados como exemplos. E como se sabe, o tema proteção ambiental e sustentabilidade voltou a avançar para um debate mundial nos últimos anos, o que testemunha o repensar coletivo. Outras abordagens explicativas. Mesmo que a tese dos dois especialistas pareça coerente e compreensível, é importante que Wong e Bartlett apontem um aspecto central. Não é de forma alguma um achado imutável,
mas simplesmente outra teoria com a qual poderia se explicar o paradoxo de Fermi. E mais, as bases dessa hipótese foram observações e desenvolvimentos válidos, sobretudo para a vida terrestre. Até que ponto essas leis civilizacionais que prevalecem em nosso planeta azul podem ser transferidas para possíveis culturas extraterrestres é incerto. Claro, Wong e Bartlett não foram os primeiros cientistas a tentar resolver o paradoxo de Fermi. Provavelmente, a abordagem explicativa mais sensata é que somos de fato a única espécie altamente evoluída do universo. Então, a resposta à pergunta de Fermi, por que eles não estão aqui, seria porque eles não existem. Alguns pesquisadores chegam a estimar a probabilidade de estarmos sozinhos na Via Láctea em até 95%. Outra hipótese trata das distâncias gigantescas que prevalecem no universo. Enormes distâncias, que se abrem entre galáxias, poderiam representar um obstáculo intransponível. Outros especialistas consideram provável que o potencial de expansão de uma espécie seja sempre espacialmente limitado. Segundo isso, qualquer civilização, não importa quão altamente desenvolvida, seria no máximo capaz de colonizar seus sistemas vizinhos imediatos dentro de um raio firmemente definido. Isso levaria ao fato de que a colonização de uma galáxia não aconteceria como uma cobertura uniforme da superfície, mas em forma de bolha. Stephen Hawking representou a suposição de que o desenvolvimento da inteligência extraterrestre é bem possível, no entanto, se extinguiria mais cedo ou mais tarde. Uma tese nada agradável, que, segundo Hawking, também se aplica à humanidade. Entre os possíveis gatilhos que poderiam desencadear nosso declínio, estariam guerras atômicas devastadoras, patógenos geneticamente manipulados e efeitos estufas incontroláveis. Em vista dos milhares de projéteis disparados pela gigantesca extensão do espaço a todo momento, podemos pensar que o perigo é onipresente. Os dinossauros experimentaram as consequências devastadoras do impacto de um enorme asteroide cerca de 65 milhões de anos atrás. Ainda que os lagartos primitivos eram a espécie dominante na Terra nos milhões de anos precedentes, sua queda foi selada com o impacto de um projétil cósmico. Mas qual é a probabilidade de um destino comparável nos acontecer um dia? Já identificamos asteroides que podem chegar perigosamente perto de nosso lar terrestre? 2009 JF1. Uma coisa é certa: se um grande asteroide atingisse a Terra, mudaria todas as nossas vidas de forma dramática. E não nos referimos apenas às consequências imediatas que seriam desencadeadas por tal impacto. Após a pressão catastrófica, ondas de calor e a ocorrência de megatsunamis, a atmosfera experimentaria uma forte turbidez. Detritos rochosos lançados pelo impacto cobririam nosso planeta natal em um crepúsculo que duraria anos. A consequência da falta de luz e, logo, de comida, seria outra dramática extinção em massa. O caso de 2009 JF1 mostra o quão rápido mensagens oficiais podem ser exageradamente manipuladas para cenários apocalípticos. Nos últimos meses, diferentes mensagens circularam nas redes dizendo que um asteroide do tamanho da pirâmide de Kéops estava em curso direto para a Terra. O míssil atingiria em 6 de maio deste ano e envolveria o impacto de 15 bombas de Hiroshima, trazendo morte e destruição sobre nosso planeta e seus habitantes. Uma olhada nos fatos reais, porém, mostra que tal evento, claro, não ocorreu. É verdade que em 2009, JF1 foi incluído na lista de risco da NASA e da ESA após sua descoberta, mas em nenhum momento causou noites sem dormir para cientistas. Descoberto pelo Catalina Sky Survey em 4 de maio de 2009, o pedaço galáctico tem diâmetro de cerca de 10 metros. A probabilidade de impacto foi inicialmente estimada pelos pesquisadores de 1 em 4.000. O objeto logo tornou-se foco de especulação, não devido ao fato de que sua investigação detalhada não era nada simples. O asteroide por vezes escapou do olhar dos pesquisadores, tornando as informações sobre sua órbita imprecisas. Enquanto isso, especialistas nem sabiam onde estava 2009 JF1. Quanto mais próximo chegava o suposto dia do impacto, mais informativa tornava-se a análise do suposto perigo. Com a ajuda de dados originais de 2009 e a consideração dos dados do Gaia, cientistas conseguiram reavaliar o risco de impacto.
a probabilidade então era de apenas 1 em 1,7 milhão. Como resultado, 2009 JF1 também perdeu seu lugar na lista de risco da ESA. Mesmo que as especulações neste caso não correspondam à realidade, não significa que o perigo de um míssil galáctico não seja real. Um caso que aconteceu na cidade russa de Chelyabinsk mostra as forças brutas que tal espetáculo pode ter. O meteoro de Chelyabinsk. 3.700 prédios destruídos e quase 1.500 feridos. Quando um meteoro sacudiu os céus de Chelyabinsk alguns anos atrás, causou estragos em um total de 6 cidades. Pesando 12 toneladas, foi o maior meteorito conhecido em mais de 100 anos. À medida que o meteorito queimava na atmosfera, uma imensa onda de choque foi acionada, que quebrou janelas e até fez o telhado de uma grande fábrica desabar. Análises científicas posteriores revelaram que o objeto, de cerca de 17 metros de largura, mergulhou na atmosfera da Terra à velocidade de 20 km por segundo, liberando energia equivalente a mais de 500 quilotons de TNT. O fato de que o evento ocorreu de forma totalmente inesperada foi particularmente chocante. Como o corpo veio da direção do Sol, não pôde ser detectado antecipadamente por nenhum de nossos programas de monitoramento no céu. Especialistas consideram concebível que o objeto seja um fragmento do asteroide Apollo 2011 EO40. Sentinela. Para preparar-se para possíveis impactos de asteroides, o monitoramento constante do espaço é essencial. Por isso, em 2002, foi criado o sistema Sentinela, que desde então monitora objetos potencialmente perigosos. Incluem sobretudo asteroides, cometas e meteoroides maiores, mas também detritos espaciais. Apoiado por dados do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, o Sentinela examina mísseis galácticos quanto a tamanho, brilho, velocidade e probabilidade de impacto. Também calcula quando uma possível colisão pode ocorrer. Todos os dados são então classificados na chamada escala de Palermo, que reflete o perigo de um objeto cósmico. O único representante conhecido que alcançou um valor positivo é o asteroide 1950 DA. Após sua descoberta em 1950, porém, o míssil desapareceu de cena por meio século. Foi só em 31 de dezembro de 2000 que especialistas conseguiram adicionar a estrutura aos mapas estelares novamente. Graças à análise de observações de radares modernos, pesquisadores determinaram a órbita de 1950 DA com altíssima precisão. No decorrer do trabalho, chegaram à conclusão de que o projétil de aproximadamente 1,5 km de largura chegará muito perto da Terra em março de 2880. Uma colisão não pode ser descartada. O que a princípio parece um apocalipse se aproximando, se mostra muito menos ameaçador quando analisamos números oficiais. Segundo estes, a probabilidade de impacto é de, no máximo, 0,33%. Bennu. O asteroide Bennu também é um dos objetos observados atentamente por pesquisadores. O sistema Sentinela lista cerca de 80 possíveis impactos de Bennu em sua lista de riscos, que podem ocorrer entre os anos de 2175 e 2199. A probabilidade geral é de 0,037%. Em 2016, especialistas concluíram que o objeto chegará mais perto de nosso planeta do que a Lua. Como resultado, a trajetória do asteroide poderia ser alterada e impactar nosso lar terrestre décadas depois. A fim de obter mais conhecimento sobre o projétil natural, a missão OSIRIS-REx foi lançada. Como parte do projeto da NASA, uma espaçonave foi a Bennu coletar amostras do asteroide e trazê-las de volta à Terra. Assim que a cápsula de retorno equipada com as amostras for colocada perto da Terra, a espaçonave partirá para o asteroide Apophis, que também está perto da Terra. Esse objeto também é constantemente foco de atenção científica quando se trata de possíveis colisões. Se a Apophis colidir com a superfície da Terra um dia, liberará energia equivalente a 900 mil megatons de TNT. Em perspectiva, a maior detonação induzida pelo homem da chamada bomba Tsar foi equivalente a 50 megatons de TNT. Mesmo que a probabilidade de impactos de asteroides seja extremamente baixa, ainda há uma questão a ser respondida. O que podemos fazer
se um projétil galáctico estiver dirigindo-se à Terra? Contra-ataque terrestre. Uma maneira de literalmente evitar a ameaça seria alterar a trajetória de um asteroide para que ele não represente mais uma ameaça ao nosso planeta azul. O que a princípio soa como uma empreitada imprudente de um emocionante filme de Hollywood, na verdade já é realidade. Falamos aqui do programa DART da NASA. O alvo desta sonda cósmica é o asteroide duplo Didymos. Enquanto o corpo celeste tem diâmetro de cerca de 780 metros, seu companheiro menor tem 160 metros. DART atingiu o asteroide menor a cerca de 6 km por segundo. Com o impacto, o período de rotação deve ter sofrido uma alteração de cerca de 200 segundos. Se o projeto for bem sucedido, será outro marco nas viagens espaciais modernas. Seria a primeira vez na história que a órbita de um corpo celeste é manipulada ativamente. Se a empreitada falhar, porém, não há motivo para se preocupar. Como Didymos não cruza a órbita da Terra, não há risco de que o projeto possa causar uma colisão com o nosso planeta natal. DART deixou a Terra em 24 de novembro de 2021 e dirigiu-se para o asteroide duplo desde então. O impacto ocorreu em 26 de setembro deste ano. Alguns anos depois, a nave espacial Hera, da ESA, irá para o local da colisão estudar o desvio orbital induzido. Agora queremos sua opinião. O que você acha dos asteroides próximos à Terra e da espetacular missão DART da NASA? Como sempre, envie-nos suas ideias e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Quer mais contribuições interessantes sobre o espaço? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das imagens nos créditos. Obrigado pelo seu interesse, cuide-se e até a próxima!